Olá, pessoal. Vamos hoje concluir a leitura e a análise desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Como eu sempre falo, temos que estar traçando, uma estratégia para a sobrevivência nesse mundo mal, onde o mundo jaz do maligno e tem guerras, divisões, brigas, né? Na própria igreja, na própria família, né? Temos divisões, temos problemas, saúde, né? Então, temos que traçar uma estratégia para a sobrevivência, né? Para que nós possamos sobreviver como essa plantinha, né? Nesse sólido árido aqui, ela ainda está sobrevivendo, né? Então, nesse mundo mal, cheio dessas adversidades, temos que traçar essa estratégia para que nós possamos sobreviver igual essa plantinha aí, tá bem? Hoje o último capítulo, capítulo 13, que está falando sobre renovando o nosso compromisso. Abre aspas. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Fecha aspas. Vamos estar analisando Hebreus 3:14. Abre aspas. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Fecha aspas. Esta é a sentença final de uma das parábolas de Jesus, Lucas 18, de 1 a 8. Ele descreveu a igreja como uma viúva desamparada que pedia proteção a um juiz injusto. Uma única arma diante da frustração era sua persistência, e esta finalmente garantiu-lhe a justiça. Jesus estava talvez sugerindo que Deus parece às vezes silencioso e estranho para nós, como um juiz desapiedado e injusto, mas ele é fiel para com aqueles que creem. A questão essencial da parábola confronta os crentes de todas as épocas. Persistirão na fé em tempos de frustrações e desespero? A pergunta é com certeza adequada à igreja de hoje. Nós vamos persistir a nossa fé em tempo de frustração e desespero? Você está desesperado? Você está frustrado? Com o quê? Com o Brasil? Com a política? Com sua igreja? Com os irmãos? Com Deus? Com Jesus? Com sua saúde? Com as guerras no mundo? Com o desemprego? Com divórcios? Com o que você está frustrado e desesperado? Continuando a leitura, a resposta a essa pergunta não se evidencia por si mesma para o autor de Hebreus. Suas exortações lembravam os leitores que a sua sobrevivência não deve ser tida como certa. Ele pontua a sua mensagem com cláusulas condicionais. Hebreus 3, 6 e 14, que os relembram de suas obrigações no silêncio de guardar a fé. O mesmo conselho poderia ser perfeitamente dirigido aos cristãos contemporâneos. Quando o autor diz, abre aspas, tendes necessidade de perseverança, fecha aspas, Hebreus 10, 36. Suas palavras nos lembram que nossos esforços não são novos. O que talvez seja mais extraordinário em Hebreus é a prescrição do autor para as, abre aspas, mãos descaídas e os joelhos tropegos, fecha aspas, deles, em Hebreus 12, 12. Sua recomendação a uma igreja cansada sugere uma abordagem do problema da apatia que provavelmente não foi
experimentada pela maioria das congregações. Podemos descobrir pontos comuns com a nossa própria situação nessa carta a uma igreja cansada, e esses pontos extraídos de Hebreus precisam ser ouvidos pelas congregações desanimadas de nossos dias. Subtítulo: O que Deus fez? Observamos em Hebreus que uma carta escrita com o propósito de despertar uma congregação exausta contém mais do que simples exortações pedindo aos leitores que se esforcem um pouco mais. O livro apresenta muitos imperativos, como é natural, mas atenção ainda maior é dada à ideia de destacar para os cristãos o que eles, abre aspas, entre aspas, têm em Jesus Cristo. Não é por acidente que o livro fala geralmente no indicativo e que uma palavra frequente no hebraico é o verbo, entre aspas, ter. Os leitores são motivados primeiro por lembranças de sua salvação em Jesus Cristo, entre parênteses, para referência à palavra ter ou tendo, veja Hebreus 4, 14, 15, 8, 1, 10, 19, 13, 14, fecha parênteses. O livro de Hebreus contém um cortejo fascinante da imagem sugerida que os cristãos podem facilmente perder a sua firmeza sobre um estilo de vida que lhes traga segurança. Quando o autor adverte os leitores contra a possibilidade de, entre aspas, desviar-se, Hebreus 2:1, a sua ilustração sugere o indivíduo que é deixado ao sabor da correnteza sem nada a que se apegar. Uma imagem equivalente é sugerida pela advertência, abre aspas, não vos deixeis envolver, fecha aspas. Literalmente, levar, em Hebreus 13, 9. O autor sugere que a maior necessidade dos leitores é um lugar seguro, caso desejem guardar a fé. Desculpa. Nós também podemos deixar-nos, entre aspas, arrastar, numa época em que vemos tantas mudanças de credos e padrões morais. A velocidade com que tudo muda pode ser ameaçadora se não tivermos um lugar seguro em que nos apoiar. Com isso em mente, o livro de Hebreus desenvolve um tema de grande utilidade. Em Jesus Cristo encontramos um apoio firme e inabalável. A palavra grega para, entre aspas, firme, bebaios, é usada com frequência em Hebreus 2:2, 3:14, 6:16, 9:17. O mesmo termo é também empregado para descrever nossa esperança cristã como uma, entre aspas, âncora para a alma, Hebreus 6:19, segura e firme. Relacionadas de perto com essas palavras, sugerindo que nossa fé é, entre aspas, firme, existem várias outras expressões em Hebreus que confirmam que aquilo que temos em Jesus Cristo é, entre aspas, permanente e estável. Em duas ocasiões, por exemplo, Jesus Cristo é descrito como aquele que é, entre aspas, o mesmo. Hebreus 1, 12 e 13, 8. Em outras ocasiões, o autor o descreve como aquele que permanece perpetuamente. Hebreus 7, 3 e 24. Ele descreve, outrossim, nossa esperança cristã em palavras que sugerem estabilidade. Nossa esperança envolve um, entre aspas, patrimônio durável. Hebreus 10, 34. Ou nas palavras de Hebreus 13, 14, buscamos uma, entre aspas, cidade permanente. Segundo Hebreus 12, 27 e 28, a igreja recebe de Deus um, entre aspas, reino inabalável. Aqueles que possuem uma âncora para a sua vida não precisam
desviar-se por terem encontrado algo que permanece para sempre. João descreve uma cena no ministério de Jesus onde, abre aspas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, fecha aspas. João 6:66. Quando Jesus perguntou se os discípulos restantes também iam embora, Pedro respondeu, abre aspas, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, fecha aspas. João 6:68. Os discípulos não podiam encontrar uma alternativa para a vida que havia descoberto em Jesus. O autor de Hebreus também sugere que, embora a pessoa possa ser atraída por novos ensinamentos, só Jesus Cristo oferece um reino inabalável. Não havia, de fato, qualquer alternativa senão Jesus Cristo. Um número surpreendente de religiões oferece excitação, paz de mente e uma sensação de aventura. O cristianismo parece às vezes tedioso em comparação a elas, mas Hebreus lembra que somente Jesus Cristo dá a segurança e permanência de que necessitamos. Notamos também aspectos singulares desse livro, que inclui argumentos sobre a natureza de Jesus. Poderíamos considerar esse argumento como pouco importantes numa exortação para uma igreja cansada, mas o autor de Hebreus insiste em que a igreja só pode sobreviver se os seus membros, abre aspas, avançarem em direção ao amadurecimento, fecha aspas, deixando-nos levar para o que é perfeito, Hebreus 6:1, e recebendo alimentos sólidos, Hebreus 5:14. Este alimento sólido inclui o entendimento das palavras confessadas pela igreja na adoração conjunta. Ele inclui o tempo dedicado ao exame e meditação sobre o significado da Bíblia. É preciso procurar a explicação e explorar o significado das afirmações bíblicas. Quando omitimos esse processo de aperfeiçoamento, ficamos sensíveis às influências que nos levam a desviar-nos. O, entre aspas, alimento sólido de Hebreus explica a identidade de Jesus Cristo. Nenhum outro livro no Novo Testamento enfatiza tanto a humanidade e exaltação de Jesus como Hebreus. O autor descreve Jesus como, entre aspas, sumo sacerdote compassivo, Hebreus 4:15, como aquele que aprendeu a obediência através do sofrimento, Hebreus 5, 7, 8, e como nosso irmão, Hebreus 2, 13, 12 e 13, Hebreus 2, 12 e 13. Ele também declara que Jesus está à destra de Deus, Hebreus 1, 3, 13, 8, 1, 10, 12, no próprio céu, né? Que Jesus está à destra de Deus no próprio céu, segundo essas passagens. O que tais ensinos têm a ver num sermão sobre a restauração da igreja? Porque o autor fez tais declarações enquanto tentava encorajar uma igreja cansada? A razão para esta insistência em mostrar ambos os lados da natureza de Jesus pode ser vista num conceito usado mais de uma vez em Hebreus. Segundo Hebreus 2:10 e 12:2, Jesus é nosso pioneiro, archegos, nosso líder. Ele esteve onde estamos agora. Ele já concluiu a jornada e abriu o caminho para Deus. Hebreus 10, 19 a 23. Esta insistência na humanidade e divindade de Jesus não era apenas especulação abstrata, mas encorajamento. O autor queria, na verdade, dizer, abre aspas, vocês não precisam desistir, pois tem um líder que passou por todas as suas frustrações, desânimo e tentações. Ele demonstrou agora que existe algo à sua frente que torna a sua persistência digna de ser mantida, fecha aspas.
Nós também queremos saber se vale a pena esforçar-nos. Quando pensamos em Jesus como nosso líder, sabemos que ele participou da mesma tentação de desistir da caminhada. O autor também insiste que Jesus Cristo é a palavra final de Deus. De acordo com as linhas de, de abertura do livro, Deus revelou-se de maneira final através de seu Filho. Em outras partes do livro, o autor se refere a esta revelação em Jesus Cristo como, entre aspas, uma vez por todas. Hebreus 7, 27 e Hebreus 9, 28. Assim sendo, quer Jesus seja descrito como filho ou sumo sacerdote, não podemos nos enganar quanto à mensagem de Hebreus, de que não existe outro caminho para a salvação. Esta afirmativa tem uma implicação importante para a sobrevivência da Igreja. Se a fidelidade a Jesus Cristo for uma entre muitas opções, não há razão para pagar o preço de nosso compromisso. Mas se a direção da cruz é a expressão final de Deus quanto a si mesmo, temos razão para continuar. Hebreus 13 nos lembra que o compromisso cristão pode envolver uma existência solitária e a aceitação de valores pouco populares em nossa cultura. A morte de Cristo, fora do arraial, nos lembra que a fé cristã teve início quando ele suportou a agonia e a vergonha de uma morte fora de solo sagrado. Sua perseverança abrangeu a sua aceitação do caminho pouco popular. Se Jesus Cristo é, então, a revelação final e exclusiva de Deus, não ousamos tentar reanimar a igreja, acomodando-a ao gosto popular. A igreja sobrevive apenas pela reafirmação de sua identidade singular, sua confissão de fé e sua memória de que tudo começou com aquele que ousou sair para fora do arraial. Observamos também que o que está envolvido em desistir da fé. Vou ler de novo. Observamos também o que está envolvido em desistir da fé. O autor de Hebreus está tão concentrado em recuperar os cristãos que os faz lembrar de que a apostasia significa, abre aspas, crucificar de novo o Filho de Deus. Fecha aspas, Hebreus 6,6. E tratar seu sacrifício com desprezo. Ela envolve a rejeição do Filho de Deus, Hebreus 10, 29, a profanação do seu sangue e um ultraje ao Espírito da graça, Hebreus 10, 29. Nós, às vezes, nos portamos como se desistir da fé ou permanecer cristão fosse coisa casual, mas o livro de Hebreus nos lembra que em Cristo temos algo bom demais para ser jogado fora. Subtítulo: Nossa resposta a Deus. Quando fazemos um retrospecto da história da Igreja, podemos apontar vários fatores que provavelmente permitiram que a Igreja superasse a adversidade. O fator mais importante é, naturalmente, a atividade de Deus. Deus diz a Isaías em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Fecha aspas. Todavia, existe um outro lado da história. A sobrevivência da igreja também depende de seus membros. Na visão de Ezequiel sobre os ossos secos, em Ezequiel 37, o sopro de Deus fez ressuscitar aquelas pessoas, mas o trabalho de Ezequiel e a perseverança de outros também ajudou o povo de Deus a sobreviver. A sobrevivência depende, em grande parte, da capacidade do povo de Deus no sentido de suportar frustrações e dúvidas.
A mensagem de Hebreus consiste principalmente de uma recordação dos dons que nos foram concedidos por Deus, mas não para aí. Os leitores sobreviveram ao roubo de seus bens, à prisão de muitos de seus amigos cristãos, Hebreus 10, 32 e 33, e ao declínio da frequência da igreja, Hebreus 10, 25. Mas experimentaram, ao mesmo tempo, uma frustração inesperada. Nesta situação, não existe uma resposta fácil para uma igreja cansada. O autor não oferece qualquer solução mágica para ajudar a igreja a sobreviver nas crises. Em vez disso, o conselho do autor consiste num simples chamado para que seus leitores, abre aspas, fiquem firmes e perseverem, fecha aspas. O autor de Hebreus oferece repetidamente esse conselho. Ele dá como certo que as comunidades cristãs passam por períodos de desânimo. Abre aspas, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, fecha aspas, Hebreus 6:11. Abre aspas, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, fecha aspas, Hebreus 10:23. O autor afirma a seus leitores, abre aspas, tendes necessidade de perseverança, fecha aspas, Hebreus 10:36. Abre aspas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fecha aspas. Diz ele numa passagem posterior, Hebreus 12:1. No capítulo 11, ele chama atenção para os homens e mulheres que perseveraram em épocas de crise. Ele lembra que Jesus, nosso líder, suportou a cruz, Hebreus 12:2, antes de subir ao trono à destra de Deus. Este conselho para perseverar ou ficar firme nem sempre é bem recebido por muitos de nós. Gostamos de respostas fáceis e soluções rápidas para os nossos problemas. Não gostamos de pensar que o cristianismo envolve a dificuldade de perseverar quando desanimados. O autor examina a história do povo de Deus no capítulo 3, 4 e 11 e reconhece que a herança da fé sobreviveu até hoje, porque os heróis do passado perseveraram no esforço para crescer. Eles sabem que o futuro da fé depende da capacidade do seu povo em, em perseverar. A recomendação do autor para seus leitores, para que fiquem firmes, se assemelha às palavras dos profetas do Velho Testamento. Eles também reconheceram a frustração de crescer quando não havia sinais concretos da presença divina. Numa situação assim, uma recomendação característica dos salmos e profetas é os simples conselhos de esperar. Abre aspas, és o Deus em quem eu espero todo dia, fecha aspas, Salmo 25, versículo 5. Em outras passagens do salmista diz, abre aspas, descansa no Senhor e espera nele. Não te irriteis por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Fecha aspas. Salmo 37, versículo 7. Os profetas falaram com frequência ao povo de Deus, desanimado, encorajando-os a esperar. Abre aspas. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, fecha aspas. Isaías 40, versículo 31. Houve ocasiões em nossos dias em que o compromisso com a igreja gozava do favor popular. Vimos épocas de crescimento dramático e épocas de declínio. É fácil manter o compromisso nos períodos de crescimento rápido da igreja por nos
sentirmos animados pelo fato de estarmos associados a uma causa popular. Mas o compromisso cristão torna-se mais difícil quando a igreja perde a sua popularidade. A igreja de hoje tem um grande débito para com aqueles que perseveraram nas gerações passadas, quando a causa parecia perdida. Devemos também muito hoje a pessoas como Elias, que continuou tendo fé quando parecia que os demais crentes haviam desaparecido da face da terra. As gerações futuras também serão devoradas aqueles que continuaram. Aliás, vou ler de novo. As gerações futuras também serão devedoras aqueles que continuaram firmes em tempos de dúvidas e desânimo. Assim sendo, a sobrevivência da igreja não depende só de Deus, mas também das pessoas que continuam animando outros, dando aulas e ajudando nos vários trabalhos da igreja. Sem aquele indivíduo que tomam essas responsabilidades, não poderiam haver renovação. Subtítulo, o último subtítulo, a responsabilidade mútua. Não é fácil manter-se firme numa cultura que aceita ideias diferentes dos nossos. Como observamos no capítulo 12, o livro de Hebreus contém uma forte ênfase sobre a comunidade de crentes como um recurso para a revitalização da igreja. O cristão pode aceitar a solidão devida ao fato de crer em verdades consideradas inaceitáveis pelos demais, mas ele é também apoiado por toda uma comunidade de crentes que vivem fora do arraial. A comunidade caminha junta em sua peregrinação. Reconhecemos esta ênfase sobre toda a comunidade quando o autor diz, abre aspas, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Fecha aspas. Hebreus 3, 12 e 13. O trabalho de cuidar da comunidade não fica a cargo de alguns líderes. Toda a igreja está sendo envolvida aqui. Existe também ênfase em palavras como qualquer e nenhum. A igreja caminha em conjunto. Enquanto segue caminho, é preciso cuidar para que ninguém se afaste. Trata-se de uma comunidade que se encoraja mutuamente todos os dias. Esta ênfase sobre o encorajamento é um aspecto importante focalizado mais tarde no livro quando o autor exorta sua comunidade a respeito da frequência aos cultos. Os cristãos animam uns aos outros durante a adoração em grupo. Hebreus 12, de 12 a 17, enfatiza a responsabilidade mútua dos cristãos. Não basta que eles mantenham o seu compromisso. O autor lembra aos cristãos suas responsabilidades uns pelos outros. Eles devem fazer, entre aspas, caminhos retos, para que ninguém fique ferido. Devemos atentar para que ninguém deixe de obter a graça de Deus, ou, como Esaú, se deixe enredar por valores falsos. O povo peregrino de Deus tem como responsabilidade cuidar um dos outros. A igreja de hoje luta com o mesmo problema que confrontou o povo de Deus no Velho Testamento e a igreja da segunda geração. Outros antes de nós perguntaram, abre aspas, o filho do homem encontrará fé na terra? Fecha aspas. Encontramos um meio de responder a este problema através de nosso estudo do livro de Hebreus. Esta obra indica que a grandiosidade da revelação, vou ler de novo.
Esta obra indica para nós a grandiosidade da revelação final de Deus em seu Filho. Ela nos faz lembrar que recebemos de Jesus Cristo um dom precioso, demais para ser atirado fora. E também nos lembra que a resposta à pergunta depende da nossa disposição em seguir nosso líder que, entre aspas, suportou a cruz. Concluímos mais um livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã, um plano para a sobrevivência da igreja baseada no livro de Hebreus. A igreja somos nós, pessoas, né? Não é um prédio, uma casa ou um barracão, né? Esse plano de sobrevivência da igreja é um plano de sobrevivência dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você tem que preparar, né, essas estratégias para a sobrevivência nesse mundo mal, né, onde tem guerras, divisões, né, brigas, separações, divórcios, doenças, né, porque esse mundo jaz do maligno, né, e temos que encontrar paz na palavra de Deus, né, e segui-la firme, né, que tempos ruins, né, já estamos passando, né, e segundo o prognóstico aí, vai piorar muito mais, né? Então temos que cada vez mais se apegar na palavra de Deus para ficar firmes, né? Como diz aí, um ajudando o outro, né? Para chegarmos no céu junto, né? E Deus, né? Depende da gente também, né? E a igreja depende da gente, né? Se os homens, né, tivessem desistido, né, no meio do caminho, hoje nós não teríamos, né, a salvação que vem aí, né, por intermédio de Jesus Cristo, porque ninguém mais ia estar falando, né, sobre isso. Então, se você quer ser salvo, né, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Estudarei a Bíblia com você, que lá a gente vai ver, né, o que você tem que fazer para ser salvo, né? Tem que entregar a sua vida a Jesus, né? Se arrepender, ser batizado, perseverar, confessar que Jesus é o Filho de Deus, né? Temos uns passos aí a seguir para que você seja salvo, né? Também, tá bom? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui, né? Escreva aí para mim nesse e-mail que eu te falei. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Agradeço a você que tem investido o seu tempo aí em aprender, né, sobre esse livro todo que terminamos hoje. Tenho certeza que Deus também se alegra, né, com o tempo que você investiu aí em aprender a palavra dele, tá bem? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal, para que a hora que a gente fizer a leitura de um novo livro, né? Tem vários aqui atrás. Vou estar escolhendo aí um para a gente dar continuidade aí nos nossos vídeos, no nosso estudo da palavra, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?